Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério e eu gostaria primeiramente de agradecer por você estar aqui assistindo esse vídeo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre a termodinâmica, voltado à refrigeração. Falar aqui sobre calor, temperatura e pressão. Nós não vamos nos aprofundar na termodinâmica, e sim estudar esse básico, que são efeitos muito presentes dentro do sistema. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre evaporador, sobre o compressor, condensador e válvula de expansão. A gente vai conseguir entender melhor como o fluido refrigerante, o R134A, ele se comporta dentro do sistema e em cada um desses componentes, em cada momento do ciclo de refrigeração. Eu espero que esse vídeo auxilie nesse entendimento e que a gente possa se encontrar aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado. Ar-condicionado automotivo. É um sistema que visa estabelecer conforto para os ocupantes dos veículos automotores. Tem por função principal controlar a temperatura e purificar o ar no habitáculo do veículo, desumidificar o ar interno e, nos dias atuais, oferecer mais segurança nas grandes cidades. O sistema é composto da integração de 4 componentes específicos: evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão, que utilizam as propriedades do fluido ao condensar e vaporizar e juntos promovem o que denominamos ciclo de refrigeração. Na animação seguinte, veremos a localização destes itens. Três deles estão posicionados no cofre do motor e o quarto fica instalado no console central do painel de instrumentos no interior do veículo. No cofre temos o compressor, o condensador e a válvula de expansão. No interior do carro temos o evaporador. Eles estão unidos por tubulações de forma que no seu interior circule continuamente o que trataremos como fluido refrigerante. A circulação do fluido refrigerante se faz no sentido evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão, retornando finalmente ao evaporador. Conceitos de calor e temperatura. Calor é a energia proveniente do movimento das moléculas dos corpos. Sentimos calor ou frio através dos sentidos, ou seja, podemos sentir a diferença de temperatura pela pele ou tato. A animação a seguir irá nos mostrar o efeito do calor em um recipiente com água para entendermos esses conceitos termodinâmicos. Se observarmos o recipiente bem mais de perto, a nível microscópico, vemos as moléculas de água representadas por estas pequenas bolinhas. É também possível observar que estão em contínuo movimento, deslocando-se de forma aleatória. Esse movimento representa o comportamento aproximado das moléculas de um líquido, nesse caso, da água. Agora, veja como essas moléculas se comportam quando o recipiente é aquecido. Aos poucos, as moléculas começam a se deslocar mais rapidamente, alcançando velocidades maiores. Se o calor continuar a ser aplicado no recipiente, a velocidade irá aumentar cada vez mais. Podemos inclusive destacar uma única bolinha e observar seu comportamento com o aquecimento.
Transmissão de calor. A transferência de calor é o equilíbrio de temperatura entre dois corpos, ou seja, de um corpo quente para um corpo frio. O corpo poderá estar em qualquer estado, sólido, líquido ou gasoso, para que ocorra essa transferência. A animação a seguir irá nos mostrar a transferência de calor entre dois recipientes, o qual denominamos processo de troca de calor, efeito que ocorre no evaporador e no condensador do sistema, ao entrar em contato com o ar dentro e fora do veículo. O primeiro recipiente possui água aquecida, o mesmo do exemplo anterior. Este outro possui água em menor temperatura. Podemos notar a diferença de temperatura observando a velocidade das suas moléculas. Na água da esquerda, as moléculas estão mais agitadas, indicando alta temperatura. Na direita, estão lentas, indicando baixa temperatura. Ao encostar um recipiente no outro, a temperatura do recipiente da direita é gradativamente aumentada. Esse aumento de temperatura é causado pelo processo de troca de calor entre os corpos. É importante também destacar que o corpo que perde calor para o outro sofre uma redução da sua temperatura. Outra importante observação é que dois corpos em temperaturas diferentes trocam calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa troca ocorrerá até que os corpos estejam à mesma temperatura, e quando isso ocorrer, é dito que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Conceitos de temperatura. É o nível de calor existente num corpo ou em um ambiente. No exemplo a seguir, utilizaremos um termômetro para medir a temperatura do recipiente aquecido, onde, através do equilíbrio térmico explicado anteriormente, poderemos verificar a temperatura da água aquecida. Quando inserimos um termômetro dentro do recipiente com água quente, rapidamente o mercúrio dentro do bulbo do termômetro entra em equilíbrio térmico com a água. Microscopicamente, as moléculas do mercúrio começam a deslocar-se com maior velocidade. Esse movimento provoca força e expande o líquido. Ele, então, escoa, atravessando o único orifício que encontra. Quanto maior a temperatura do corpo, mais o mercúrio se expande, preenchendo gradativamente a coluna graduada. É assim que podemos transformar a temperatura do corpo em números padronizados. A seguir, estudaremos o processo de mudança de fase. Ainda usando o exemplo da água, a mudança de fase ocorre ao atingir 0 graus Celsius, onde a água se solidifica, e a 100 graus Celsius entra em ebulição, ocorrendo o processo de vaporização da água. Utilizando o mesmo recipiente com água das outras animações, vamos aumentar a quantidade de calor fornecida. Todos já sabemos o que vai acontecer. Depois de um certo tempo, a água começa a ferver, formando bolhas de vapor que sobem até a superfície e são expelidas para o ambiente. Quanto mais calor, mais bolhas são formadas e mais água na fase líquida passa para a fase vapor. Agora, se analisarmos microscopicamente, vemos que a mudança de fase é caracterizada pelo desprendimento de algumas moléculas que receberam suficiente quantidade de energia e conseguiram vencer as forças que as mantinham próximas uma das outras. Mas o importante nessa animação é observar que, mesmo vaporizando, suas moléculas continuam possuindo a mesma energia cinética média. Elas apenas se deslocam com menos desvios e ocupam mais espaço. Essa característica do processo de vaporização indica que a temperatura do líquido e do vapor são as mesmas nas duas fases do fluido.
Ou seja, durante todo o processo de vaporização, a temperatura não varia entre a fase líquida e a fase vapor. Para reforçar esse conceito, podemos fazer o seguinte. Vamos tampar parcialmente o recipiente, deixando parte do vapor sair para não alterar a pressão do sistema. Com o tempo, o vapor expulsa todo o ar presente no recipiente e dentro dele passa a existir exclusivamente água líquida e água vaporizada à mesma pressão. Um termômetro imerso no vapor e outro termômetro imerso no líquido indicariam a mesma temperatura. Nesse caso, estamos obtendo o valor de 100 graus Celsius. Com este experimento, podemos chegar a uma primeira conclusão bem interessante, de que não há alteração da temperatura de um fluido na mudança de fase se a pressão que esse estiver submetido for constante. Na próxima animação, iremos utilizar um fluido para entender o seu comportamento no processo termodinâmico, entender os benefícios da mudança de fase do fluido dentro do sistema de refrigeração. Primeiro vamos colocar do lado esquerdo da tela um reservatório com um fluido que permaneça sob a forma líquida a 200 graus Celsius. Do lado direito, vamos colocar outro reservatório com o mesmo fluido, mas a 0 graus Celsius. Como já vimos, uma forma de trocar calor entre os reservatórios é encostar um no outro. O reservatório quente cede calor para o reservatório frio até que os dois estejam na mesma temperatura. Nesse caso, definimos a temperatura de equilíbrio em 100 graus Celsius. Quando essa temperatura é obtida, não haverá mais troca de calor, pois não existirá mais diferença de temperatura e o sistema terá atingido o equilíbrio térmico. Para demonstrar a segunda forma de troca de calor entre os reservatórios, vamos introduzir um recipiente intermediário contendo água. A água fará o transporte da energia térmica de um reservatório para o outro, evitando o deslocamento dos reservatórios. Vamos encostar o recipiente no reservatório da esquerda e aguardar que a água atinja 100 graus Celsius. Essa é a temperatura limite, a partir da qual a água irá vaporizar. Em seguida, vamos encostar o recipiente no reservatório da direita, que está a 0 grau. A temperatura da água irá reduzir e a temperatura do reservatório irá aumentar. Para que o sistema atinja o equilíbrio térmico, será necessário executar esse movimento algumas vezes. Aqui estamos demonstrando com 5 transferências. A temperatura do reservatório quente reduz progressivamente a cada troca de calor. No final, a temperatura será de 100 graus, o que impede novas transferências, pois não haverá mais diferença de temperatura entre os reservatórios de fluido e o recipiente com água. O sistema terá atingido o equilíbrio térmico com a temperatura de 100 graus Celsius, assim como no primeiro experimento. Nossa terceira demonstração permitirá entender a vantagem da troca de calor por meio da mudança de fase. Para isso, temos os mesmos dois reservatórios com fluidos em alta temperatura e em baixa temperatura. O recipiente que contém água, entretanto, será bem maior, porque nesse experimento vamos deixar a água vaporizar sem deixar que a pressão dentro do recipiente seja alterada significativamente. Um manômetro instalado na sua parte superior mostrará que a pressão não irá alterar. Vamos fazer o mesmo movimento encostando o recipiente com água no primeiro reservatório. A água irá aquecer até 100 graus, recebendo calor do reservatório quente. Ao invés de levá-la para ser resfriada no outro reservatório, vamos deixá-la aqui, encostada por mais tempo. A água começará a vaporizar. Durante esse processo de vaporização, a temperatura da água não varia e o calor continua a ser retirado do reservatório quente, reduzindo progressivamente sua temperatura, pois nele não há mudança de fase. Note que a quantidade de energia térmica que a água vaporizada consegue absorver é muito maior do que aquela conseguida apenas na fase líquida. Isso pode ser observado pela grande variação de temperatura do reservatório quente em um único processo de troca de calor. Quando toda a água estiver vaporizada, levamos o recipiente, agora com vapor, até o reservatório frio e o encostamos nele. O calor será trocado de forma inversa.
do recipiente com vapor a 100 graus para o reservatório em menor temperatura. O vapor começará a condensar, transformando-se em água líquida novamente à mesma temperatura. Durante esse processo, o reservatório frio é aquecido gradualmente, pois existe diferença de temperatura entre eles. Quando a água retorna completamente à fase líquida e ainda com os recipientes juntos, a troca de calor se mantém até que a temperatura de equilíbrio seja alcançada. Aí, repetimos a operação. O importante a ser observado é que com apenas 2 trocas de calor, o sistema atingiu o equilíbrio térmico na mesma temperatura de 100 graus Celsius dos experimentos anteriores. No experimento anterior, observamos que trocar calor é exatamente o que o sistema de refrigeração faz. Entendemos que a temperatura e calor são coisas bem distintas, pois não precisamos variar a temperatura para poder trocar calor.